Muito bem, pessoal. Vamos fazer uma videoaula, uma revisão, para quem já viu, para quem não viu a primeira vez, as partes sobre lógica aristotélica. Sim, a apostila de vocês tem a primeira parte, onde fala de lógica geral, fala sobre toda a introdução, o que é lógica, a definição da lógica, tem os exemplos que eu dei em sala de aula, o exemplo do caminho errado, falamos sobre lógica prescritiva, que era a lógica relacionada a todo o assunto de guias de como não errar, falamos dos telemarketings e todo o assunto relacionado à lógica de uma forma geral, ok? Agora já para a segunda, na verdade a parte do meio da ficha de vocês, tem uma parte final na ficha que é toda a parte de lógica digital, a gente ainda não chegou nisso. Nesse momento, essa videoaula, ela se concentra na lógica aristotélica, ok? Na lógica aristotélica a gente vai ver 4 tipos de afirmações, 4 tipos de regras ou leis de Aristóteles, e disso a gente vai chamar a lógica aristotélica. Para começar a nossa matéria, eu vou trazer um exemplo totalmente fictício, totalmente inventado por mim, mas esse exemplo vai acompanhar a gente ao longo de toda essa matéria. Com esse exemplo, a gente vai usar alguns casos desse exemplo para ilustrar as 4 regras, as 4 leis de Aristóteles que a gente vai ver, ok? Então, esse exemplo a gente chama da planta xisita. Qual a história da planta xisita? É uma planta que uma pessoa chegou de algum lugar distante do Amazonas, aqui são índios, e os índios do Amazonas pegam essa planta aqui, misturam ela com a água do rio Amazonas, e essa planta, feita uma pasta misturada com as águas do rio Amazonas, colocadas em qualquer ferimento, mesmo que esteja inflamado, em 6 horas ele desinflama e cicatriza o alimento, ou seja, o ferimento. É uma planta, assim, sensacional. Qualquer indústria farmacêutica que colocar a mão nessa planta vai ter aí um sucesso fenomenal. Só qualquer um vai querer pegar essa planta e fazer dela um remédio. Só que tem problema. Antes de qualquer coisa, eu tenho que verificar. Sim, eu tenho que descobrir o que essa planta realmente faz. Se é só uma invenção dos índios, se realmente a planta tem alguma propriedade medicinal, se é a água do Amazonas que tem essa propriedade, se é a mistura dos dois que tem essa propriedade, se é só a pele desses índios que consegue ser curada com essa planta. Ou seja, é necessário fazer uma pesquisa maior, e para fazer uma pesquisa, para chegar a alguma conclusão, eu tenho que usar uma lógica, sim? E no nosso caso aqui, a gente vai usar isso em cima da lógica aristotélica. Então mantenham na cabeça essa planta de nome fictício chamado xisita, que ela misturada com água do Amazonas forma uma pasta que ela é desinflamatória e cicatrizante em 6 horas de qualquer ferida, certo? Então a gente vai andar e a gente vai usar esse exemplo da xisita em alguns momentos da matéria aí relacionado à lógica aristotélica. Muito bem, essa primeira parte aí está na apostila de vocês, lógica aristotélica. Ainda no final da página 1 da apostila vocês vão ver esse mesmo texto que está aqui. Dá-se o nome de lógica aristotélica o sistema lógico desenvolvido por Aristóteles, a quem se deve o primeiro estudo formal do raciocínio. 2 dos princípios centrais da lógica aristotélica são a lei da não contradição e a lei do terceiro excluído. A gente ainda vê na continuação, além dessas 2 leis, a lógica indutiva e a lógica dedutiva, ok? No momento, a lei da não contradição e a lei do terceiro excluído. A lei da não contradição é fácil. Nenhuma afirmação pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. Então, se eu disser que a planta xisita, ela cura, e vem outra pessoa e fala, uma planta xisita, ela inflama, então tem uma coisa errada. Alguma coisa não está batendo aqui. Ou ela cura ou ela inflama. Não pode ser que ela cure e ela inflama ao mesmo tempo. Se a gente chegar a essa conclusão que ela cura e ela inflama ao mesmo tempo, eu tenho que rever as minhas afirmações, eu tenho que rever a minha lógica. Talvez essa planta não faça nada, mas alguma coisa está errada em relação à afirmação original, que a planta xisita é uma planta medicinal que os índios usam. Porque se eu tenho um primeiro dado que me diz que ela cura, depois aparece um segundo dado dizendo que ela inflama, então eu transgredi a primeira lei da lógica aristotélica, que é a lei da não contradição. Não posso contradizer 2 coisas. Então, se eu contradigo, se eu caio nisso, essa lógica não está funcionando. Tem alguma coisa de errado com esse raciocínio, essa lógica não bate, eu tenho que rever todos as minhas afirmativas, a minha ideia, e talvez não tenha nada a ver, essa planta aí não faz nada na verdade, ok? Então essa é a primeira lei aristotélica, lei da não contradição. Nenhuma afirmação pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Seguimos. A próxima lei aristotélica é a lei do terceiro excluído, ok?
lei do terceiro excluído. Em lógica, a lei do terceiro excluído, ou princípio tertium non datur, em latim significa terceiro não dado, é formulado em lógica clássica como A é B ou A não é B. Em outras palavras, uma dada posição somente pode assumir um entre dois valores dados e não um terceiro valor, certo? Então, vamos pegar o mesmo exemplo da planta xizita. Se a gente fala que a planta xizita é uma planta curadora, então tem que verificar, ela é curadora ou ela não é curadora? Não tem uma terceira possibilidade. Essa planta só pode assumir dois valores. A planta é A ou a planta é B. A planta é curadora ou ela não é curadora. Se eu procurar e descobrir que ela é curadora e não é curadora, novamente, alguma coisa está errada outra vez, tá? Ou seja, isso é usado para muitos exemplos. Para quem já fez CJ, por exemplo, a gente viu o caso do cantil, que se uma pessoa beber o cantil, ele vai viver. Se dividir o cantil entre duas pessoas, os dois vão morrer. E normalmente vocês têm a vontade de falar, mas e se vier um ET e esse ET der de comer, der de beber para um e o outro vai viver também? Não tem essa possibilidade. As possibilidades são só duas. Ou bebe um e ele vive, ou bebem os dois morrem. São duas possibilidades. A lei do terceiro excluído. Não existe uma terceira possibilidade. A mesma coisa, o mesmo exemplo a gente vai usar aqui na planta. A planta xizita, ou ela é curadora, ou ela não é curadora. E eu tenho que descobrir o que vai acontecer. Então essa é a lei do terceiro excluído, a lei do terceiro não dado. Não existe a possibilidade de uma terceira via. Isso vai ser usado em termos práticos, como esse exemplo que eu dei agora, o exemplo que a gente viu em CJ, e vários outros exemplos de muitas coisas práticas que vão ter aí na vida. A gente vai ver na continuação outros exemplos. Muito bem. A gente agora vai para a lógica indutiva e, na sequência, a lógica dedutiva. A lógica indutiva, de uma forma geral, ela, como o próprio nome fala, ela induz a um resultado a partir de dados particulares. Ela começa do particular para o geral, tá? Vamos dar exemplos, a gente vai entender isso de uma forma melhor. O primeiro exemplo que está na própria apostila é sobre coisas que caem. Então ele fala assim, se você pegar uma pedra e largar ela na atmosfera da Terra, ela descreve o movimento de queda livre, ou em outras palavras, ela vai cair. Se você pegar uma pedra e largar na atmosfera da Terra, eu observo, ela cai. Muito bem, depois se eu pegar uma bola e largar ela na atmosfera da Terra, eu também vou observar, ela faz um movimento para baixo, ela vai cair, queda livre. Daqui eu vou, dessas duas premissas, eu tive a premissa 1 e a premissa 2, eu vou tomar uma conclusão. A conclusão é que todo objeto largado na atmosfera terrestre, ele vai descrever o movimento em queda livre. Ok? Como está aqui embaixo, isso aqui é a fórmula geral. Então, olha lá. Y1 é igual a Z, ou seja, o Y1 é a premissa 1, um fato concreto que eu estou observando. Esse é o Y1. O Y2 é a premissa 2, é a bola. Como eu falei, a premissa 1 é a pedra. A premissa 2 é a observação da bola. Depois, então, aqui no nosso exemplo genérico, ainda tem um Y3, que não está aqui no exemplo. Eu poderia, por exemplo, uma fruta. Uma fruta largada, que seria a premissa 3. Uma fruta largada na atmosfera da Terra, também em Z. Também descreveria o movimento de queda livre. Logo, a setinha representa o logo. Logo, todo Y é igual a Z. Todo objeto largado na atmosfera da Terra descreverá um movimento de queda livre. Ok? Muito bem. Para ajudar um pouco mais um exemplo. Agora o exemplo da própria xizita. Se eu pegasse a xizita e verificasse em muitas pessoas, sim? Então, eu verifiquei a xizita misturada com a água do rio Amazonas, testei ela no João. O João se curou. E o João morava no Amazonas. Era um índio. Testei ela no Antônio. O Antônio morava em São Paulo. Era um cidadão de São Paulo, nascido, criado em São Paulo. E ele se curou. Depois testei a xizita no Paulo, um cidadão carioca. Também nascido, criado no Rio de Janeiro, com pele bronzeada pelo sol. Importante ter peles diferentes para dizer que todas as peles funcionam. Testei com Paulo, testei com João, testei com Antônio, testei com Maurício. Cada um deles era um Y1 daqui. Y1, Y2, Y3, e todos eles se curaram. Então eu chego à conclusão geral que todo mundo que usa xizita se cura. Posso concluir que a xizita tem alguma propriedade curadora. Então essa é a forma indutiva, certo? Forma mais geral de se induzir. Muito bem.
Próximo exemplo, agora de brincadeira, sobre os São Paulinos. Vou verificar e eu quero provar que todo São Paulino mora no bairro do Morumbi. Então vou ver João é um São Paulino, João é São Paulino e mora no Morumbi. Vou passar para o Márcio é São Paulino e mora também no Morumbi. Arranjei mais um, Antônio é São Paulino e mora também no Morumbi. Premissa 1, premissa 2, premissa 3. Conclusão, logo todo São Paulino mora no Morumbi. Y1 é o João, Y2 é o Márcio, Y3 é o Antônio, logo, e Z mora no Morumbi, logo todo Y, todo São Paulino vai morar no Morumbi. Desse exemplo, imagino que vocês perceberam que aqui já tem um problema. Porque assim, qual é o grande ponto? Eu errei. Lógico que vocês sabem que nem todo São Paulino mora no Morumbi. Onde está o erro? Muito bem, imagino que vocês falaram isso. O erro é a minha amostra. Usei 3 pessoas, João, Márcio e Antônio. Será que de apenas 3 pessoas, uma amostra tão pequena de 3 elementos, eu consigo tirar uma conclusão? Lógico que não. Eu dei aqui sorte, eu dei azar. Que justo os 3 que eu peguei, João, Márcio e Antônio, moram no Morumbi. Mas se eu seguisse com umas outras 100 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, eu ia talvez chegar a outra conclusão, que nem todo São Paulino mora no Morumbi. Então assim, a lógica indutiva ela é muito interessante, mas ela gera erros. Ela pode levar a algum erro se ela for mal aplicada. Vocês querem ver um exemplo muito interessante onde a lógica indutiva ela é utilizada? Em pesquisas de intenção de voto. Sim? Antes das eleições acabarem, a gente já sabe quem vai ser eleito presidente do Brasil. Então, olha só. Tem aqui uma pesquisa do dia 6/6. Recente. Dilma tem maioria das intenções de voto à presidência, diz Datafolha, certo? Uma pesquisa feita pelo Datafolha que diz o seguinte: a petista Dilma tem 34% da preferência. Aécio Neves, PSDB, possui 19%. Eduardo Campos, PSB, apenas 7%. No final dessa pesquisa, veio escrito o seguinte: o Datafolha entrevistou 4.337 pessoas em 207 cidades brasileiras entre terça-feira 3 e quinta-feira 5. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo. Você vê que a Dilma pode estar, em vez de 34, ela pode ter 36 ou 32, e assim por diante. Tem uma pequena margem de erro. Mas, pessoal, sabem qual é a população de votantes no Brasil? Quantas pessoas estão aptas a votar no Brasil? Por volta de 140 milhões de pessoas. De mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil tem por volta de 140 milhões de pessoas que são votantes, que podem votar. Datafolha entrevistou 4.337 pessoas. É muito pouco. É comparado aos 3 que eu peguei no exemplo anterior aqui, para descobrir se todo mundo mora no Morumbi. Sim? De 140 milhões de pessoas, pegar 4.337 é muito pouco. Então, assim, saibam, eu não tenho como entrar nisso agora, que quem estuda estatística, quem faz inclusive estatística na faculdade, aprende como montar essa amostra. 207 cidades, eles vão escolher cidades que sejam representativas no Brasil. Essas 4.000 e tantas pessoas, eles vão pegar pessoas de várias classes sociais, de vários níveis intelectuais, professores, não professores, pessoas que representam as suas classes. E baseado nessas representações, nessa amostra, eles conseguem ter esses dados que estão aqui. Mas o que está por trás disso é a lógica indutiva aristotélica. Eu induzo de pessoas particulares um dado geral. Se tantas e tantas pessoas vão votar na Dilma, e tantas pessoas da minha amostra vão votar no Aécio, e tantas pessoas vão votar no Eduardo Campos, logo toda a população, os 140 milhões, representam 34%, 19% e 7%, como está aqui. É pura lógica indutiva, com muita conta de estatística por trás disso. A gente não tem como entrar aqui nessa nossa aula a teoria estatística que está por trás disso. Mas sem dúvida que quanto mais pessoas eu conseguir pegar, o Datafolha conseguir pegar, mais preciso vão ser esses dados. Lógica indutiva. Então aprendam que a lógica indutiva ela vai dar certo quanto mais dados eu tiver, ou seja, quanto mais premissas eu tiver. Aqui eu tive premissa 1, premissa 2, nosso exemplo foi até premissa 3. Na Xita eu fiz a brincadeira, peguei 3, 4 pessoas. No nosso caso dos São Paulinos, tenho 3 premissas. Aqui eles têm 4.337 premissas, mas muito bem escolhidas. Existe, como eu falei, uma ciência por trás de como escolher essa amostra. Mas quanto mais premissas
a gente usar, mais chance eu tenho de estar certo a minha conclusão final, ok? Isso é lógica indutiva. Passamos agora para lógica dedutiva. A lógica dedutiva ela é justamente o contrário da indutiva, no sentido que ela passa do geral para o particular. Ela passa de afirmativas, certezas gerais, e dessa forma eu pego um particular e vou chegar às minhas conclusões. Olha lá, o exemplo que está na ficha de vocês, todos os corpos vizinhos à Terra, são Y, são corpos com brilho fixo, Z. Todos os planetas do sistema solar são corpos vizinhos à Terra, Y. Todos os planetas do sistema solar são corpos de brilho fixo. Esse exemplo, entendo que ele é um pouco rebuscado, um pouco complexo, a gente vai ver um exemplo mais simples já na continuação. Mas o termo geral é esse, sim, todo Y é igual a Z, A é igual a Y, logo A é igual a Z. Lembrando que a setinha é o logo. Vamos ver um exemplo mais perto de vocês. Sim? De brincadeira com o professor aqui, a gente vai provar que Borer é inteligente, ok? Por quê? A primeira premissa, a primeira afirmação é que todo professor é inteligente. Borer é professor, logo Borer é inteligente. Então vamos lá. Y é igual a Z. Todo Y é igual a Z. O Y aqui no caso é todo professor. Z é inteligente. Todo Y é igual a Z. A, que é uma pessoa, uma amostra, no caso Borer, ele é igual a Y. Ele é professor. Logo A, Borer é igual a Z. Borer é inteligente. É um pouquinho mais confuso, mas também é fácil. É só pegar o mecanismo dessa regra geral, ok? E vocês mesmos já viram qual é o problema dessa lógica dedutiva. Sim? A lógica dedutiva, na mesma forma que esse exemplo aqui me afirmou que todos os corpos vizinhos à Terra são corpos com brilho fixo. Talvez isso seja uma certeza astronômica. Mas aqui, quem disse que todo professor é inteligente? Eu comecei com uma afirmação que não obrigatoriamente ela é verdade, ela é real. Eu usei isso aqui meio como uma brincadeira, para a gente entender. Mas, para isso aqui ser correto, para minha lógica dedutiva, ela realmente ser válida como uma lógica científica, eu primeiro precisaria ter certeza dessa premissa, aí sim a minha conclusão estaria correta. Mas enquanto isso aqui for uma coisa duvidosa, ou isso aqui for uma coisa duvidosa, isso aqui também vai ser duvidoso, ok? Mais um exemplo da nossa planta. Se nós disséssemos, eu estou indo para frente porque isso vai aparecer de novo. Se nós disséssemos assim, que todas as plantas usadas pelos índios na Amazônia são plantas curadoras. Xizita é usada pelos índios na Amazônia, logo a xizita ela é uma planta curadora. Seria uma forma de dedução. Como assim? Eu comecei afirmando uma coisa, que todas as plantas usadas pelos índios da Amazônia são curadoras. Duvidoso? Talvez. Mas se isso for correto e a xizita é uma planta usada pelos índios da Amazônia, descobri, a xizita é uma planta curadora. Eu só tenho que ter certeza das duas minhas primeiras premissas, que toda planta usada pelos índios da Amazônia é curadora e que a xizita é uma planta usada pelos índios da Amazônia. Vamos lá. A gente vai usar esses mesmos exemplos do que a gente chama de silogismo. Na verdade, o silogismo ela é a base da lógica indutiva. Tá? Vamos lá. Um silogismo, do grego antigo conexão de ideias, raciocínio, composto pelos termos com e cálculo, é um termo filosófico com o qual Aristóteles designou a argumentação lógica perfeita. A argumentação ser uma argumentação lógica perfeita, ela tem que ser um silogismo, constituída de 3 proposições declarativas, que se conectam de tal modo que a partir das primeiras 2, chamadas premissas, como vimos até agora, lá na indução, é possível deduzir uma conclusão. A teoria do silogismo foi exposta por Aristóteles em Analíticos Anteriores, é o nome do livro dele, onde isso foi exposto. E é a base da lógica indutiva, citada acima. Pessoal, o exemplo que a gente vai ver é um exemplo quase infantil, mas é importante vocês saberem que Aristóteles, quando desenvolve esse silogismo, tem muito escrito sobre isso. Vários silogismos diferentes, complicados, quando coisas estão interligadas, quando coisas são duvidosas. A gente só vai estudar aqui o silogismo mais simples, o clássico, só para vocês terem a noção do que é um silogismo, ok? Então vamos lá. O exemplo clássico de silogismo é o seguinte. Esse é o mais clássico e aparece em todos os livros, em todos os exemplos, aparece em provas de vestibular. Em todo canto aparece esse exemplo como está aqui.
Toda apostila de filosofia tem isso. Todo homem é mortal. É a premissa maior. É a mais geral. Premissa maior. Sócrates é homem, premissa menor. Logo, Sócrates é mortal. É uma conclusão. Perceberam? São coisas aqui que elas são irrefutáveis. Eu não tenho outra possibilidade. Todo homem é mortal. Ninguém consegue provar uma coisa contrária. Ainda não vimos um homem imortal. Então, todo homem é mortal. Sócrates também é um homem, como qualquer pessoa é um homem, ou seja, as duas premissas, a premissa maior, que é mais geral, a premissa menor, que é mais específica, as duas são verdadeiras. Se as duas são verdadeiras, isso é um silogismo que me leva certamente, obrigatoriamente, a essa conclusão, que Sócrates é mortal. Logo, Sócrates é mortal. Vocês acabaram de conhecer o silogismo clássico, onde eu tenho uma premissa maior, que ela é comprovada, ela é certa. Eu tenho uma premissa menor, que ela advém da primeira, e ela também é comprovada e é certa. Se eu tenho a maior e a menor, as duas premissas sendo certas, sai disso obrigatoriamente a minha conclusão. Sócrates é mortal. Mais um exemplo, pessoal. Todas as baleias são mamíferos, premissa maior. A jubarte é uma baleia, premissa menor. Logo, a jubarte é um mamífero, é a conclusão. Enquanto não arranjarem uma baleia que não seja mamífero, isso aqui é um silogismo que me obriga, me leva a uma conclusão verdadeira. É uma parte da lógica aristotélica ligada à indução, o silogismo. Essa forma, essa estrutura de conclusões lógicas chamam-se de silogismo. Uma premissa maior, totalmente verdadeira. Uma premissa menor, também verdadeira, me leva a uma conclusão obrigatória. Isso é o silogismo. Ok? Eu tinha vindo até aqui porque é exatamente o que eu falei lá atrás na planta. Só que agora na indução e não mais na dedução. Vamos lá. Todas as plantas utilizadas pelos índios têm poderes medicinais. É uma premissa maior. A xisita é uma planta utilizada pelos índios. Premissa menor. Logo, a xisita é uma planta com poderes medicinais. Sim? Silogismo. O único problema é que isso aqui pode ser um silogismo não certo, porque eu estou afirmando que todas as plantas utilizadas pelos índios têm poderes medicinais. Nem sempre isso é verdadeiro, não tenho uma certeza disso. A xisita é uma planta utilizada pelos índios, eu tenho certeza, eu posso lá verificar. Mas que todas as plantas são, teria que verificar muita coisa. Ok? Só que tem um problema. Como isso, podem existir outros silogismos que eles são quase que uma brincadeira. Silogismos que levam a gente a um entendimento errado da realidade. A esse silogismo, a gente vai chamar ele de silogismo falacioso. São falácias. Falácias são silogismos que eles são, como eu disse, quase uma brincadeira. As pessoas usam até isso aí como piadinhas. Eu vou mostrar para vocês um site que ele faz esse tipo de brincadeira. Ele mostra alguns silogismos falaciosos. São falácias, ok? Vejam aqui esse site. Vamos brincar só com alguns deles. Quem quiser depois entra aí. Está aí o nome do site. Para ler e pensar.com.br. Silogismos. Tem alguns. É o primeiro, olha. Deus ajuda quem cedo madruga. Quem cedo madruga, dorme à tarde. Quem dorme à tarde, não dorme à noite. Quem não dorme à noite, sai na balada. Conclusão, Deus ajuda quem sai na balada. Brincadeira, uma piadinha, mas isso é uma forma de silogismo. Novamente, isso não é o silogismo original aristotélico, isso é uma falácia, um silogismo falacioso. Próximo, Deus é amor. O amor é cego. Stevie Wonder é cego, logo Stevie Wonder é Deus. Muito legal, é uma falácia. Muito bem. Último, disseram-me que eu sou ninguém. Ninguém é perfeito. Logo, eu sou perfeito. Mas só Deus é perfeito. Portanto, eu sou Deus. Se Stevie Wonder é Deus, eu sou Stevie Wonder. Meu Deus, estou cego. Certo? Então, pessoal, são isso brincadeiras. Essas brincadeiras são o nosso silogismo falacioso. Não é o silogismo original usado por Aristóteles, embora falamos de brincadeiras, mas isso não necessariamente é uma brincadeira. Uma afirmação como essa, todas as plantas utilizadas pelos índios têm poderes medicinais, a xisita é uma planta utilizada pelos... pode ser uma falácia, porque no momento que eu estou afirmando que todas as plantas utilizadas pelos índios têm poderes medicinais, eu tenho que ter muita certeza disso, para poder fazer disso um silogismo. Enquanto eu não verifiquei, enquanto isso não é comprovado, esse tipo de silogismo, sem dúvida nenhuma, ele pode ser uma falácia, ok? Então, isso foi uma pequena aula sobre a lógica aristotélica, onde aprendemos as 4 leis, que são leis importantes para a gente, a lei da não contradição, a lei do terceiro excluído, a lógica indutiva e a lógica dedutiva,
com seus exemplos e com o exemplo da nossa planta de zita. Espero que tenha sido ilustrativo para vocês. Essa matéria ela vai estar na nossa próxima prova parcial. Basicamente, quem entender isso, entender os exemplos, está preparado para essa matéria, para a prova e para a continuação da nossa matéria e para entender muitas coisas na vida também. Foi um prazer, tudo de bom para vocês.